Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, tiveram grande discórdia. Foi praticamente uma briga generalizada na corte. Bom, como sempre lembrava meu saudoso professor de Direito Constitucional, Adroaldo Leão, que Deus o tenha, o Tribunal de Contas da União, o TCU é um órgão auxiliar de contas do Parlamento, do Congresso Nacional. Não é um tribunal do Judiciário, o TCU. Ele fiscaliza, ele investiga, ele aplica sanções, punições, etc. É um órgão do Legislativo. Bom, como é que se dá o provimento? Como é que se nomeiam esses ministros do Tribunal de Contas da União? Infelizmente, nessa nossa democracia cada dia mais pujante, a nomeação se dá por indicação de padrinhos políticos a seus apadrinhados. É isso mesmo. Então, por exemplo, vocês vão notar que dentro dos tribunais de contas, seja da União, ou do Estado, ou dos municípios, estão lá. Vamos falar do TCU. Quem está no TCU? São muitos ministros do Tribunal de Contas da União. Por exemplo, lá está Antônio Anastasia, ex-governador de Minas, ex-senador. Então, amizade. Tal. Lá está também uma senhora, uma Raiz, lá de Pernambuco. Amizade, né? Tem um QI alto, né? Alguém que indica altamente, né, de sua confiança. Há vários outros, há um também, outro do Nordeste, que tem por sobrenome Rego. Acho interessante. Rego, né? E assim vai. E assim são tantos. Aliás, muitos brigam por essa vaga lá no TCU. É uma mãe esse TCU. Agora, o que é que aconteceu nesse... Por exemplo, esse mesmo que se irritou com o colega, esse Cláudio Dantas, né? Dantas, foi indicação do Centrão, do MDB. Aliás, o Centrão e o PT indicam muita gente para o TCU. Muita gente para o TCU. O que é que ocorreu? Os colegas ficaram muito agora na última sessão do TCU, antes do feriado, ficaram muito agastados, muito expostos, muito sentidos, revoltados com o outro ministro. Porque esse outro ministro, que nós vamos agora na matéria aqui identificá-lo, esse outro ministro comprovou-se que ele, não se sabe por quê, retardou o início das investigações de denúncias que chegaram na mesa dele sobre este roubo das aposentadorias aí dos idosos. Não só idosos, mas vulneráveis de toda sorte. Então um dos ministros disse, está aqui inclusive na matéria de Tássio Lohan, o Brasil é chique, até os sobrenomes dos repórteres, é francês, né? Lohan. Estou muito frustrado, diz ministro do TCU, após colega segurar julgamento sobre farra do INSS por mais de um ano. Aí o Dantas disse, estou muito frustrado. Quer dizer, né? Quer dizer que os rabos do TCU ficaram expostos à luz do dia, e então ele está... É porque assim, pessoal, é a ponta do iceberg. Quando surge um mal feito desse assim, numa corte dessa, e lá deve ter outros motivos de frustrações, eles ficam com medo de holofotes virem para os traseiros deles. E aí? Vamos lá. Conforme revelou a coluna aí do Horácio Ram, Haroldo Cedrais é o motivo dessa frustração de seus colegas no TCU, porque ele é um ministro do TCU que segurou julgamento no TCU sobre recursos pegos dos aposentados por mais de um ano. E aí faria amizade, faria pouco, né? Meu traseiro primeiro. É isso que disse quando esses ministros começam a dizer, estou muito frustrado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, Walter Alencar e Bruno Dantas, dispararam uma série de críticas durante a sessão desta quarta-feira, dia 30 de abril. Ao colega Haroldo Cedrais, é o nome do menino, relator da fraude do Instituto Nacional de Seguro Social.
no órgão. Bruno Dantas, ex-presidente do TCU e também ex-namorado de Vanessa da Mata, chegou a afirmar que estava muito frustrado com o caso. Conforme revelou a coluna nessa manhã, Haroldo Cedras segurou por quase um ano o julgamento de recursos apresentados pelas defesas das entidades que realizaram descontos indevidos, roubaram aposentadorias do INSS. Na prática, a demora deste ministro do TCU, que deixou seus amigos e colegas frustrados, acabou beneficiando as associações, porque o andamento do processo no Tribunal de Contas poderia levar ao fim de todos os descontos indevidos nas aposentadorias, o que só veio acontecer nessa terça-feira, por decisão da Controladoria Geral da União, após a operação sem desconto na Polícia Federal. O esquema cremoso que está repercutindo no país inteiro, mas que Lula diz que não tem nada de anormal, foi revelado pelo Metrópole. O site é citado mais de 40 vezes na introdução do pedido de buscas e apreensão feito pela Polícia Federal na operação sem desconto. Vamos aqui falar e repercutir a fala do Dantas. Ele disse: eu admito, estou muito frustrado com esse caso, pois nós tomamos conhecimento desse escândalo em 2023, adotamos uma medida cautelar em 2024 e estamos em maio de 2025 e não sabemos porque não há monitoramento feito pelo tribunal se alguma medida foi cumprida ou não. Assinalou Bruno Dantas, é Bruno Dantas. A velha família Dantas, nordestina. A ausência de despacho do relator não pode significar a paralisia do processo, prosseguiu o ministro TCU aborrecido com o colega, e por aí vai, né? Segundo a mesma linha de crítica de Bruno Dantas, o Walter Alencar acrescentou que nada foi feito por Haroldo Cedras desde junho de 2024, quando o TCU determinou medidas cautelares para suspender novos descontos das entidades nas aposentadorias. Aí disse aqui esse outro ministro aborrecido com o seu colega: o problema é que o acórdão do Tribunal de Contas da União é de junho de 2024, ou seja, quase um ano atrás. Agora eu fico assim, o que é que vai acontecer com esse Haroldo Cedras que está expondo os bumbuns dos colegas outros? Vai acontecer nada. Agora, é um bom agente público sujeito? Não, porque por preguiça, desídia, desorganização, no mínimo, ele prejudicou milhares e milhares, centenas de milhares de aposentados. O Tribunal de Contas da União tem que abrir uma investigação interna, uma sindicância, contra este seu membro. Mas vocês acham que nessa colônia chinesa chamada Brasil isso vai acontecer? É claro que não. É interessante que conta-se que em Portugal, em grandes obras feitas em Portugal no início do século XVI, havia um desembargador. Nós estamos falando daquelas obras de saneamento de Portugal, né? De levar água para algumas populações. No século XVI, havia um membro do judiciário português naquela época que foi investigado, processado e condenado porque se comprovou que ele desviava dinheiro para si. Sabe qual foi a punição de Portugal naquela época? Mandou aquele sujeito para tomar conta das contas aqui da colônia, no Brasil. Mandou um condenado comprovado, um servidor público terrível, para ser um fiscal, um grande fiscal aqui de contas no Brasil colônia. Mudou alguma coisa para cá? Não, zero, não mudou nada, só piorou. Só para sabermos onde estamos pisando, não é? Vai acontecer nada com Haroldo Cedras. E os ministros, os colegas só estão irritados com ele porque está expondo a boca. Quero dizer, a boca não, está expondo o tribunal. Não é? Que coisa. Que coisa. Dê seu like, inscreva-se. Confira a sua inscrição porque estão tirando a inscrição de vocês. Não esperem as notificações dos vídeos. Eles não querem avisar vocês dos vídeos novos. Entrem no canal várias vezes ao dia. Além disso, comente com a devida educação. Compartilhe sempre. Aqui embaixo há uma aba chamada Seja Membro. Você clica e descobre como se tornar membro, quais as vantagens e a importância de você se tornar membro do canal.